98 Talks. Na segunda meia hora do 98 Talks, recebendo o secretário de Estado de Governo, Igor Eto. Aliás, antes da gente dar uma boa noite, já quero dizer que o governo de Minas recebeu com tranquilidade o projeto apresentado na última quinta-feira pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Agostinho Patrus, do PV, que cria um programa estadual para renegociação de dívidas tributárias e impõe descontos a taxas e impostos estaduais. E para falar sobre esse assunto, o secretário está conosco. Igor Eto, secretário, boa noite. Muito bem-vindo ao 98 Talks. Boa noite, Everton, Paulo, Rodrigo, Ragazzi, o Vice da 98, sempre um prazer falar com vocês. Secretário, como o governo pretende adaptar à realidade essa proposta pelo pacote apresentado pela Assembleia do Estado? Everton, de fato, a proposta apresentada ontem na Assembleia Legislativa sobre retomada econômica no Estado de Minas Gerais, para nós, o governo do Estado, soa como música, né? De fato, desde o início desse mandato do governador Romeu Zema, a gente vem deixando muito claro a importância, né, dessa pauta, que é, na verdade, a nossa pauta mãe, digamos assim, a nossa pauta foco, né? Nós temos agora questão de retomada econômica por causa da pandemia, mas nós temos que lembrar que desde o início do governo, Minas Gerais precisa passar por um ciclo, né, de expansão econômica do nosso Estado. Então, quando a gente vê a Assembleia aderindo a essa pauta, discutindo esse assunto, falando inclusive de questões que são muito caras ao próprio governador, que é a questão de redução de impostos, que facilita a geração de emprego e renda no nosso Estado, para nós essa pauta é fundamental e vem ao encontro exatamente do que a gente está propondo, né? Se nós queremos reduzir impostos, e esse é o nosso objetivo verdadeiro, nós temos que reduzir custos também, né? Não tem condição de você simplesmente reduzir a arrecadação sem reduzir os seus custos. Então, o governador Romeu Zema já estava, na verdade, preparando um plano para apresentar à Assembleia nesse início de ano legislativo, um plano que com medidas para eficiência do gasto público, redução do gasto público, né, eficiência, que eu digo até no próprio atendimento, né, do cidadão. E, além disso, nós não falando de retomada econômica, nós temos que falar de infraestrutura. Minas Gerais precisa de investimento em infraestrutura. E aí você está duas situações aqui que tenho certeza que já estão na pauta do governo estadual, que também espero discutir com a Assembleia Legislativa o mais breve possível. Bom, tivemos o sinal... investir no nosso Estado de ter acesso à energia. Não, deu uma travada no seu sinal, secretário, mas agora já está restabelecido. Está restabelecido. Okay. Você quer concluir, secretário? Quer concluir? Não, eu só ia dizer que para a retomada econômica nós também temos que falar de infraestrutura, né? E aí eu queria dar duas propostas hoje que são importantes, que a gente tem essa condição nesse escopo de retomada econômica de discutir, que é, por exemplo, energia elétrica, né? Um empresário hoje que tem vontade de investir no nosso Estado tem muita dificuldade de ter acesso à energia. Então, discutir a CEMIG, que não tem hoje condição de reinvestimento, também é uma pauta importante. Privatização da CEMIG ou não, eu acho que isso é uma pauta secundária, podemos discutir, é uma proposta. Mas acho que mais do que isso, nós temos que discutir um plano de que dê condição à Companhia Energética do nosso Estado de investimento. Além disso, nós temos a Codemig. Codemig é a empresa de desenvolvimento do nosso Estado, que é avaliada em bilhões de reais no mercado hoje e tem liquidez para ser vendida. Já está na Assembleia Legislativa uma pauta que trata sobre a autorização para alienação total da empresa. Essa empresa, sendo autorizada a venda dela, em sendo vendida, com certeza nós retornaremos investimentos na infraestrutura do nosso Estado. Nós temos que lembrar que Minas Gerais é hoje a maior malha rodoviária do Brasil. Toda a nossa carga, nosso transporte, se dá hoje em Minas Gerais por via rodoviária. Então nós temos que investir nessas estradas, porque isso é infraestrutura, isso facilita a retomada econômica, geração de empregos e renda do nosso Estado. Lucas Ragazzi. Secretário, boa noite. Ontem, eu conversando com alguns membros do governo, alguns me falaram também de que houve certa surpresa no anúncio desse programa do Recomeça Minas. Eu queria saber, e me despertou certa curiosidade também, um programa desse tipo partir do Poder Legislativo e sem a consulta, sem uma conversa direta com o governo de Minas. Na sua análise, como é que você recebeu essa questão da Assembleia lançar um programa e, na sua interpretação, qual foi a mensagem que o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus,
quis passar apresentando esse programa sem o diálogo direto, sem a participação direta do governo do Estado? Agazi, eu tenho entendimento de que quando discussões políticas se sobrepõem ao objeto que está sendo discutido, quem sofre é a sociedade, é o cidadão, é a população. Então, eu quero valorizar a iniciativa da Assembleia Legislativa, que tem legitimidade para propor pautas, né? Os nossos parlamentares estão lá para propor pautas também. Então, eu recebo com naturalidade essa decisão da Assembleia Legislativa e outra, né? Ela fez uma proposta. E a proposta tem que ser discutida. E o que importa não é como ela chegou até aqui. O que importa é o que vem pela frente. E o que vem pela frente são longas jornadas de discussão com o governo do Estado, de construção com o governo do Estado. Inclusive, nós já fizemos contato com a Assembleia Legislativa, com o próprio presidente Agostinho Patrus. É claro que nós somos parceiros na pauta. A pauta retomada econômica, redução da carga tributária do Estado, é a pauta, basicamente, que elegeu o governador Romeu Zema. Então, nós temos sempre que lembrar disso. Então, para nós, é com muita satisfação que a gente recebe esse gesto da Assembleia Legislativa de querer discutir a modernização do nosso Estado, a eficiência do nosso Estado e a retomada econômica acima de tudo. Igor, boa noite, secretário. Quando a gente recebeu essa notícia, a gente vê, talvez aí, como você bem disse, você não recebeu com surpresa, mas com naturalidade. Porém, a gente vê um poder legislativo também sobrepondo o poder executivo, não no sentido de querer fazer o papel dele, mas assim, impor uma pauta sem a consulta. Então, talvez aí buscando um protagonismo em cima de um tema que ele é sensível para toda a população. A gente fala sobre queda de impostos, isso vai atingir a vida de todos nós. Mas de forma bem pragmática, e feito você colocou agora, não adianta fazer uma proposta de redução de impostos sem a redução dos custos também do peso do Estado aí na população. Qual desses temas que você colocou você considera mais sensível e que vai ser mais complexo de colocar na Assembleia para votação? A CEMIG, ela puxa essa fila em primeiro lugar ou você considera outros temas aí mais complexos? Rodrigo, um bom ponto, inclusive. Realmente, o que eu vejo que é mais sensível hoje no nosso Estado é, obviamente, redução de estrutura, né? Ajuste na estrutura, modernização da estrutura. Nós temos um corpo, né, hoje no nosso Estado que vem de anos, e modernizar, né, a estrutura do Estado é um problema. Agora, como eu disse, como que a gente vai reduzir impostos sem reduzir custos? Uma coisa tem que levar a outra. Então, é uma discussão que nós temos que encarar e que eu enxergo que agora nós criamos uma oportunidade de falar, olha, se nós temos o objetivo comum de reduzir impostos, está aqui o gasto de Minas Gerais. O gasto de Minas Gerais hoje ele é público. Qualquer pessoa pode ter acesso ao gasto de Minas Gerais. E qualquer pessoa vai ver que o Estado de Minas Gerais hoje, com a estrutura de gastos que ela tem, é deficitário. É deficitário. Então, por exemplo, podemos citar aqui, foi aprovado agora em Brasília, no regime de recuperação fiscal. Um regime muito mais flexível, muito mais acessível e palatável aos estados para aderir, mas que tem, em suma, basicamente, a construção de um fluxo de caixa, digamos assim, que segura os gastos públicos, né, que garante os gastos públicos aonde ele tem que ser colocado, que é saúde, segurança e educação, e, ao mesmo tempo, cria uma viabilidade financeira para o Estado. Viabilidade para o Estado, no futuro, vislumbrar um horizonte melhor, um horizonte de redução de impostos, um horizonte de mais investimento, né? Então, eu acho que nós vamos ter uma pauta aí que eu entendo bastante complexa de reestruturação do Estado. Mas a Assembleia Legislativa, né, demonstra essa vontade de tratar de redução de impostos, né, de ajuda a quem quer empreender no nosso Estado, não tem a menor dúvida. Temos espaço para discutir, sim, com todos os interessados, setores da sociedade civil, setores públicos, sempre discutindo com muita democracia, né, a modernização do nosso Estado e o bem comum de todos os 21 milhões de mineiros. Paulo Leite. Secretário, nós estamos falando de redução de custos, mas o que o cidadão entende é um Estado paquidérmico. Mais do que reduzir custos é diminuir a nossa estrutura administrativa. Para falar em português bem claro, deixar de pendurar a gente no lustre das secretarias. Estou falando até um português muito radical nesse sentido. E, para isso, é preciso uma reforma administrativa substancial. Reforma administrativa significa enxugamento
extremo da máquina pública, e não só a redução de custos, que é o resultado desse enxugamento. Que propostas o governo tem na mão da Assembleia hoje para uma verdadeira, uma transformadora reforma administrativa? Paulo, você tem razão, nós precisamos, né, de fazer este ajuste. Só no ano de 2019, o governo de Minas conseguiu, né, fazer um ajuste de redução de quase 40 mil pessoas no seu corpo. Isso significa muita coisa, mas ainda é uma estrutura muito pesada. Nós temos planos, e como toca, né, em áreas e órgãos do Estado, eu acho que fica a gente discutir eles antes deles de fato existirem, antes da gente construir viabilidade política, digamos assim, para a discussão, acho que fica muito complicado. Agora, nós estamos acompanhando muito perto a questão da reforma administrativa que está acontecendo lá em Brasília. Inclusive, o governador Romeu Zema esteve, né, ontem com o candidato Arthur Lira à presidência da Câmara, mas também já conversou com outros candidatos, também o adversário dele, o Baleia Rossi, o próprio Marcelo Van Hatten, que é do Partido Novo, que é o partido do governador, enfim, todos os candidatos, e a pauta do governador é a mesma. Brasil precisa de reformas. A reforma administrativa que está sendo feita em Brasília é acompanhada de muito perto por nós aqui do Estado, e nós temos todo o interesse em aprimorar, né, e ajudar a aprovar essa reforma administrativa. Você citou um ponto, Paulo, acho que diminuir pessoas é crucial? Eu entendo que sim. Acho que mais do que isso, né, somente cortar custos para o cidadão é pouco. O cidadão precisa de um serviço melhor. Então é por isso que eu falo, as propostas que o governo do Estado está preparando na manga hoje para entregar no Poder Legislativo o mais breve possível, ela fala não só de redução de gastos, mas também de melhoria na eficiência, né, da prestação de serviços públicos em Minas Gerais. Secretário, eu vou insistir num tema, até porque algumas mensagens chegaram aqui pelo nosso claro WhatsApp. No texto apresentado ontem pelo presidente da Assembleia, tem previsão de medidas de incentivo ao setor produtivo. Exatamente sobre esse tema que a gente recebeu algumas mensagens aqui. Parcelamento, desconto de multas, juros, débitos tributários relativos aos impostos do Estado e tal. O governo tem como implantar essa medida? As mensagens que estão chegando sobre esses incentivos, o governo há a possibilidade de implantar isso? Everton, primeiro que assim, como a medida foi apresentada ontem, mas ainda não há o projeto de lei em si. Nós ainda estamos fazendo a nossa análise técnica sobre o projeto, né? Então seria precipitado dizer qualquer coisa. Agora, o que eu posso dizer é que, inicialmente, você só pode, pela lei, fazer alguma renúncia fiscal se você tiver a comprovação da fonte de onde vai vir essa renda, né? Então, uma coisa tem que compensar a outra, não dá para simplesmente reduzir, né? E o segundo ponto, a gente confia plenamente na responsabilidade e maturidade dos nossos deputados. Reduzir imposto é o sonho de todo mundo. Eu acho que qualquer brasileiro quer reduzir seus impostos, né? E o governador Romeu Zema não é diferente. Nós temos que sempre lembrar, gente, que o governador Romeu Zema é oriundo da iniciativa privada. Ele é um empresário. Então, ele é um pagador de impostos. Então, ele sabe tanto que essa carga pesa nos ombros de quem quer produzir no nosso país, né? Então, a Assembleia, na nossa leitura inicial que eu fiz do texto, o que ela está fazendo ali é um gesto na direção de, olha, vamos caminhar pela modernização do Estado, né? Nós todos queremos reduzir impostos, se nós todos queremos a retomada econômica, nós temos que fazer digamos, a outra perna dessa discussão, né? E é isso que a gente está entendendo. E é aí que eu acho que o Estado tem condição total de contribuir para o projeto. Secretário, o governador Romeu Zema e os deputados do Novo, que são de Minas, eles costumam dar declarações e apoiar projetos, principalmente na área econômica do ministro Paulo Guedes. Há uma certa sintonia nesse sentido, e a sensação que pelo menos eu tenho é que esse apoio, às vezes, ele não é retribuído pelo governo federal. Acho que Minas, às vezes, fica a ver navios em algumas questões que são muito importantes para o Estado e que o governo federal poderiam dar mais apoio, mais moral e mais benefícios ao governo de Minas. Você também tem essa sensação? Poderia ter sido facilitada a renegociação da dívida? Poderia ter sido facilitada a questão da ferrovia, da Vale? Poderia ter uma maior participação do governo federal em algumas questões de Minas? Ragazzi, primeiro que assim, eu
como, né, a Secretaria de Governo, que é a secretaria que eu sou o titular hoje, a gente cuida da articulação política, eu compreendo muita dificuldade política que as pessoas, às vezes, de fora não têm a compreensão. É importante dizer que a vontade, muitas vezes, do gestor é muito maior do que a velocidade política possível, né? Nós temos um poder legislativo, seja estadual, seja federal, que está reunido ali todas as matizes ideológicas, todos os lados ideológicos estão ali. Então, a discussão, e tem que ser aprovada, via de regra, pela maioria, muitas vezes maioria qualificada. Então, nunca é fácil, né, você aprovar um projeto, um plano político. Dito isso, nossa relação com o governo federal, olha, é de muita parceria, né? A gente vê o governo federal tentando ajudar no que está ao alcance dele, né? Em relação às vacinas, a gente aderiu ao plano do governo federal e isso se provou, né, no tempo, que foi uma decisão acertada. Acho que o governo tem condição de uma articulação diplomática, né, mais intensa nesse momento? Acho que sim. Né? Só que Minas Gerais está sempre disposta a conversar com o governo federal. E está sempre pronta para ajudar, mas também para ser ajudada. Minas Gerais está sempre lá no governo federal fazendo condições, buscando condições de apoio. Posso citar, por exemplo, a própria questão da Codemig. Hoje, o BNDES, que é um banco nacional, que é um banco federal, ele se colocou à disposição, né, de fazer uma negociação que envolva a empresa Codemig. Um adiantamento dos recursos da empresa Codemig, caso a gente consiga a autorização legislativa para a sua aprovação. Então, eu vejo que o governo federal, ao seu alcance, e nós temos que lembrar também que o governo federal também está com dificuldades financeiras, ele vem ajudando. Poderia ajudar mais? Sempre poderia ajudar mais. E Minas Gerais sempre está aqui, à disposição, para ajudar a construir pontes que ajudem, acima de tudo, cada um dos 21 milhões de mineiros. Secretário, quando a gente fala nas relações com o governo federal, a gente sabe muito bem que Minas tem, e o senhor bem citou aí as questões, por exemplo, da malha viária. Nós temos problemas graves nesse sentido. O anel rodoviário é uma avenida que se transforma numa estrada e que mata. A BR-381 tem um atraso brutal. E tudo isso acaba, no ideário popular, caindo nas costas do governo do estado, ou até, às vezes, da prefeitura, quando se trata do anel rodoviário. Como é que estão sendo feitas essas ações de transformação em obras de infraestrutura que são fundamentais, por exemplo, para o desenvolvimento econômico e também para o desenvolvimento social do nosso estado? Paulo, esse é um ponto muito importante, porque, de fato, o cidadão não sabe exatamente de quem é a estrada, né? Se a estrada é municipal, se a estrada é federal ou estadual. Cai no colo do alvo mais óbvio ali, digamos, e, via de regra, esse alvo é o governo do estado. Mas, de fato, a infraestrutura é um problema no nosso estado. Nós estamos com um plano de concessão de estradas e rodovias aqui em Minas Gerais, e aí é importante a gente fazer um estudo sobre a cultura da rodovia pedagiada. Concessão de rodovia, basicamente, é uma rodovia pedagiada. E nós temos um plano, nós já temos 7 rodovias, agora, se não me engano, mais de 1.000 quilômetros de rodovias em processo de concessão para o setor privado, para serem concedidas e pedagiadas, digamos assim, mas nós temos que ter a cultura em Minas Gerais da rodovia pedagiada. Hoje, Paulo, dizer que o governo de Minas Gerais, ou qualquer governo estadual, tem condição de investimento em infraestrutura, eu acho que seria algo muito irreal. A infraestrutura custa muito caro. Nós precisamos de buscar alternativas. E a alternativa hoje, na visão do governo estadual, passa pela parceria com o setor privado. Prova disso são as rodovias nossas que já estão em concessão, e a expectativa nossa é que já em 2021, ainda no começo desse ano, a gente já consiga anunciar algumas concessões já realizadas. Secretário, para fechar pelo menos da minha parte, até pelo adiantado da hora, daqui a pouco tem o Arena 98, eu queria perguntar, já que você citou essa parceria com o governo federal, nesse período de parceria com o governo federal, em que seara a gente pode comemorar que nós aqui do estado de Minas, que o nosso estado foi mais beneficiado exatamente por ter uma boa relação com o governo federal? Everton, olha, a gente vê um governo federal, especialmente na infraestrutura, como o ministro Tarcísio, com uma parceria muito forte. Tá? Então, só no ano passado, o governo federal anunciou quilômetros. No final do ano, nós fomos ao norte de Minas, na cidade de Jacinto, tinha uma rodovia lá que tinha mais de 90 anos, que havia um pedido para asfaltamento da rodovia, no Vale do Jequitinhonha,
né? E agora essa rodovia, com articulação nossa do governo estadual junto com o governo federal, participação dos deputados, tivemos o anúncio da obra na rodovia. Além disso, BR-381, que é uma BR historicamente complexa. O federal pegou mais um lote dessa rodovia e está, né, em processo de concessão para iniciar a obra de mais um pedaço desse lote. Então, a infraestrutura com o governo federal, na visão do governo estadual, a parceria vem funcionando muito bem. A saúde é uma questão complexa. A pandemia é uma questão que pegou a todos de surpresa. O governo estadual sempre se colocou à disposição do governo federal para o mais rápido possível ter acesso às vacinas, por exemplo. É importante dizer, por exemplo, que em 24 horas após a vacina chegar em Minas Gerais, toda ela já estava em todos os municípios do nosso estado. Uma operação logística histórica, né? Então, o governo federal, o ajuste político que ele pode fazer com a gente, em questões internacionais, nós temos investimentos hoje de empresas, até chinesas, curiosamente, no nosso estado, que nós conseguimos fazer também via parceria com o governo federal. Agora, Everton, eu vou ser muito sincero, eu compreendo o governo federal, até porque Minas Gerais está numa situação muito complicada, financeiramente falando também. É o caso do governo federal. O Brasil, de um modo geral, precisa se modernizar. Então, não adianta esperar grandes entregas, né, grandes apoios, grandes dinheiro, digamos assim, do governo federal para Minas Gerais, porque esse dinheiro simplesmente não existe. Então, o que nós temos que fazer com muita luta, com muita boa vontade do governo federal, e isso a gente vem buscando, sem deixar nunca de cobrar. Isso é importante dizer, a relação do governo estadual de Minas Gerais com o governo federal não é de apoio puro e simplesmente. A gente apoia, porque a gente acredita no Brasil. A gente quer ver o bem do Brasil, independente de quem esteja no poder. Mas, o que a gente sempre tem que lembrar é que nós vamos lutar para cada um dos cidadãos de Minas Gerais. Então, o governador Romeu Zema, por exemplo, essa semana, assinou uma carta, né, de cobrança ao governo federal a respeito das vacinas, de que, olha, nós precisamos de insumos para vacinas. A FUNED, por exemplo, a nossa empresa aqui, nosso laboratório, digamos assim, aqui de Minas Gerais, tem condição hoje de produzir a vacina. O que ele não tem? O insumo, né? Então, o governo estadual está pressionando Brasília naquilo que está ao nosso alcance para que os insumos cheguem a Minas Gerais e que a gente consiga. Se não vai conseguir vacina pronta vindo do exterior, ok, nos mande, então, os insumos que a gente produz aqui no nosso estado e coloca para a população. Então, a gente apoia o governo federal porque a gente quer ver o bem do Brasil. Agora, independente disso, a gente nunca vai abrir mão de defender Minas Gerais e de cobrar quem quer que seja pelo bem do nosso povo. Secretário Igor Eto, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Bom final de semana, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço a todos, bom final de semana. 98 Talks.